Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, vamos estudar os profissionais e as profissões que podem atuar no cenário da manutenção eletromédica, em uma ou várias de suas etapas. Vamos começar examinando o nosso quadro pela engenharia biomédica. Engenharia biomédica é a engenharia por excelência aplicada na área médica, que vai justamente tratar das tecnologias assistivas à saúde. Engenharia clínica, que é uma subdivisão da engenharia biomédica e vai gerenciar o parque tecnológico hospitalar, suprindo de todas as necessidades de dispositivos, equipamentos, inclusive manutenção. Engenharia de reabilitação. Esta engenharia também é uma subdivisão da engenharia biomédica e vai dar suporte à reabilitação motora, orgânica, de funções que estejam alteradas em humanos e em animais também, podendo ser em animais também. Engenharia de biomateriais. Essa engenharia também está no contexto da engenharia biomédica e visa o estudo, a pesquisa de materiais que possam interagir com o corpo sem rejeição ou com o mínimo de rejeição. Então, observem, essas 4 engenharias estão sublinhadas em vermelho, indicando que estão ligadas fortemente. Engenharia biomédica e 3 subdivisões. A engenharia elétrica, a eletrônica, mecatrônica, mecânica, essas não estão sublinhadas em vermelho, mas são engenharias importantes que podem estar atuando no contexto da manutenção eletromédica, desde que, é claro, que esses profissionais façam treinamentos, aprimoramentos, pós-graduações que lhes capacitem justamente essa atuação precisa, essa atuação segura na manutenção eletromédica. Na sequência, observamos aqui no subitem 9 e 10, pós-graduação em instrumentação biomédica e pós-graduação em informática médica. 2 pós-graduações importantíssimas para atuar na manutenção eletromédica, que estão também lá inseridas no contexto da engenharia biomédica, no contexto da engenharia biomédica, aparecendo inclusive como uma das subdivisões. Então podemos dizer que a instrumentação biomédica e a informática médica também são subdivisões da engenharia biomédica. Na sequência, podemos observar o item 11. O item 11 aparece como física médica, sublinhado em vermelho, então está fortemente ligada à manutenção eletromédica, e aí a física médica, embora não seja uma subdivisão da engenharia biomédica, mas está dentro do contexto. Por quê? É a física aplicada aos equipamentos, aos sistemas biomédicos. Então, o físico médico vai atuar principalmente com a radiologia, com a tomografia de um modo geral, com a ressonância magnética, né? Ele pode atuar também com energias ou equipamentos que utilizam energias nucleares. Na sequência, justamente, a física nuclear. Não é física médica,
O físico nuclear não estuda nada relativo a equipamentos e sistemas médicos. Entretanto, ele vai poder colaborar no que ele conhece de energia nuclear, de física nuclear, e que aparece nesses equipamentos. Não está sublinhado em vermelho, o físico também não, matemático, químico, biólogo, médico, biomédico, também não estão aí sublinhados de vermelho. Isso quer dizer que todos esses profissionais, aparece aqui o médico, olha lá, médico e biomédico, todos esses profissionais estão inseridos no contexto da manutenção eletromédica. Eles estão participando de uma forma direta ou indireta da engenharia biomédica. Ou seja, o médico ele vai utilizar o equipamento, mas ele precisa ter um certo conhecimento sobre o funcionamento, sobre a manutenção, a operação desse equipamento. Então ele pode estar inserido aí dentro desse contexto, participando inclusive dos treinamentos que os técnicos e engenheiros participam dentro aí da manutenção eletromédica. Na sequência, observamos agora o item 19, e o item 19 e 20 estão sublinhados em vermelho, tecnólogo em sistemas biomédicos, um curso muito importante. Esse curso está muito próximo, muito ligado com a engenharia clínica, porque trata de sistemas biomédicos que são sistemas que utilizam equipamentos e dispositivos que os médicos necessitam. E o técnico em radiologia, que é um técnico de uma área específica, atua especificamente com equipamentos de raio-x, tomógrafos de um modo geral, né? Então, um técnico que conhece muitos protocolos, sabe lidar com os equipamentos, ajustar, calibrar, e inclusive algumas manutenções. Eles são treinados a executar. Continuando, nós estamos com 21 até o 24, aliás, 21 até o 27, observem aí, de 21 até o 27, não está sublinhado de vermelho. São profissões a nível técnico que vão assessorar, vão estar inseridas na manutenção eletromédica, mas que não têm no curso que eles estão cursando aqui, os técnicos, nessas áreas, não tem, em princípio, caso apareçam, são exceções, disciplinas voltadas para a área médica. Técnico em óptica, técnico em eletrônica, eletroeletrônica, técnico em eletrotécnica, técnico em automação e mecatrônica, técnico em mecânica e eletromecânica e o técnico em informática e programação. Observem que todas essas áreas técnicas são muito importantes. Lidam com muitas tecnologias. Então, são indispensáveis, são necessárias a manutenção eletromédica. O engenheiro, o encarregado de manutenção, pode dar um treinamento, curso, inclusive, a esses técnicos, a esses profissionais, e eles passarem a atuar na manutenção eletromédica. Não aparece, eu falei anteriormente, nenhuma disciplina, nenhum estudo voltado para esses equipamentos médicos, em nenhum desses cursos. O nosso caso na Layout é uma exceção, um grande diferencial. Temos no curso técnico em eletroeletrônica 3 disciplinas, se incluir eletropneumática aplicada, são 4 disciplinas na área hospitalar. E isso faz muita diferença na hora de você se colocar no mercado de trabalho. Então, temos profissionais, em geral, que não estão associados, ligados a equipamentos médicos, mas que através de treinamentos podem chegar lá, podem fazer parte desse contexto, né? E finalmente, nós temos aqui o subitem 28, técnico em equipamentos biomédicos.
Ora, o curso técnico com esse nome é justamente o que a engenharia clínica dos hospitais, a manutenção eletromédica como um todo precisa. É o técnico que teve na sua formação disciplinas e várias voltadas para os equipamentos, os sistemas biomédicos. Então, técnico em manutenção de equipamentos biomédicos e tecnólogo em sistemas biomédicos são de suma importância para atuar na manutenção eletromédica. Com essa abordagem, nós observamos que 28 profissões ou profissionais estão aí podendo atuar com os devidos credenciamentos, treinamentos, cursos, aprimoramentos, especializações, com pós-graduações a nível de mestrado, doutorado, podendo aí participar da manutenção eletromédica. Vamos ao nosso arquivo seguinte da aula de hoje. O nosso segundo arquivo de hoje é sobre especificamente a engenharia biomédica, que aparece lá no topo do arquivo que acabamos de fechar, como sendo a área de atuação profissional ou a profissão mesma que está exatamente dentro da manutenção eletromédica, da engenharia clínica, cuidando aí dos equipamentos, projetando, estudando, construindo, fazendo testes de qualidade. E esse arquivo que vamos iniciar agora trata justamente disso. É o arquivo de um colega nosso aí, muito bem elaborado, em cima da Universidade de Santa Catarina. Ele é de lá e fez esse estudo em cima dessa universidade, como acontecem as coisas por lá. E a partir daí nós podemos comparar, inclusive aqui em Pernambuco, como a coisa está. Não nesse cenário de pandemia, claro. Esse arquivo não é tão recente, portanto ele não trata de nenhum desses aspectos. Mas como vocês poderão ver, é um arquivo bem interessante mostrando como a engenharia biomédica, através principalmente da engenharia clínica, está atuando aí nos hospitais e fazendo a diferença para os médicos e pacientes. Então observem, engenharia biomédica. O colega nosso é o Luiz Fernando, muito bom o arquivo dele, a abordagem dele, agenda, os passos que nós vamos seguir. E aqui nós iniciamos com a introdução, o que é a engenharia biomédica, a priori, engenharia ou ciência ou estudo que trata da tecnologia aplicada à saúde. Em que áreas atua? São muitas áreas, aqui tem apenas alguns exemplos, dividida em vários ramos: engenharia clínica, eletrônica biomédica, que também pode aparecer como eletrônica médica, engenharia de biomateriais, já foi inclusive abordado antes, que mostra que essas subdivisões, essas áreas da engenharia biomédica, elas estão inclusive sempre em evolução. Podem surgir outras ramificações aí, que são tecnologias que vão chegando, vão assumindo nomes e entrando no contexto da engenharia biomédica. Então, observem. Partindo agora para condições gerais dos hospitais, que nós sabemos não são boas, né? As condições gerais dos hospitais é de muita carência em vários aspectos. Então, falta gerenciamento das tecnologias, os equipamentos, sistemas são adquiridos de forma errada, altos custos, ineficiência. Funções da engenharia biomédica, mais especificamente a engenharia clínica dentro da biomédica, que é justamente fazer essa grande diferença. Gestão de tecnologia médico-hospitalar. Fazer todo o gerenciamento do que existe no parque tecnológico hospitalar.
métodos e procedimentos para melhorar o aproveitamento da tecnologia médica que foi lá implantada, utilizada em estabelecimentos de assistenciais de saúde. E aí compreende todos os dispositivos, todos os equipamentos, os sistemas instalados, tudo que os médicos utilizam, tudo que os pacientes precisam. Vamos adiante. Gerenciamento de tecnologia médico-hospitalar envolve o quê? Vamos ver, aqui um grande hospital, lá de Santa Catarina, em Maquete, e o que está envolvendo esse grande hospital em termos de engenharia clínica? Sistema de informações, controle de qualidade e avaliação técnica, aquisição de tecnologia médica, gestão de programas de manutenção, planejamento de instalações, ensino e treinamento. Os ensaios estão dentro aqui da manutenção. Ensaio, nós podemos dizer que em muitos momentos aparece como um tipo de manutenção. Então, ensino e treinamento, muito importante. E aí, nesse enquadramento, nós percebemos que etapas da manutenção eletromédica estudadas anteriormente estão aí inseridas. Portanto, esse trabalho está bem configurado para que nós possamos entender melhor como a engenharia clínica atua, né? Gerenciamento de Tecnologia Médico-Hospitalar, GTMH, Instituto de Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Santa Catarina. Então aí apenas uma divulgação de como a coisa acontece por lá, os hospitais e toda a engenharia clínica fazendo esse gerenciamento desses hospitais. Em engenharia clínica, qual a missão? Segurança, confiabilidade. Segurança para médicos, pacientes, operadores, técnicos, inclusive, nos processos de manutenção. Confiabilidade para todos que trabalham com os equipamentos. Confiar no equipamento, do ponto de vista funcional que ele está fornecendo, mas confiar também na segurança, não se contaminar, não causar acidente. Então, confiabilidade no aspecto geral. O que é a engenharia clínica? A missão é essa daí. E o que é essa engenharia clínica? Essa engenharia clínica é o gerenciamento de tecnologia. É metrologia aplicada à saúde. Engenharia clínica envolve o quê? O que é que ela está aí envolvendo? Sistema de informações, também confiabilidade, metrologia em saúde. Então, no centro aqui temos a engenharia clínica. Se ela está recebendo metrologia, então os parâmetros estão confiáveis, né? Se ela está recebendo informações, aqui você tem programações, você tem informática, computação. Então, o que ela vai produzir, com certeza, vai ser de muita confiabilidade. Nós podemos colocar assim, aqui em sistema de informações, nós temos tudo que é software. E aqui, em metrologia em saúde, nós temos tudo que é hardware. Portanto, com esses dois fatores importantíssimos, recebendo esses dois fatores, a engenharia clínica é capaz de fornecer confiabilidade em tudo que faz. Confiabilidade nos equipamentos e sistemas. Laboratório de Avaliação Técnica, o LAT, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, como é que esse laboratório se compõe? O que é que ele faz? Ele compõe a estrutura de engenharia clínica e atua como um instrumento na garantia de qualidade ou da qualidade dos equipamentos médico-hospitalar. Então, desse laboratório são feitos praticamente todos os ensaios, né? Algumas manutenções também. Vamos adiante. Classificação dos ensaios. Ensaios de desempenho, que é de funcionalidade, os equipamentos estão funcionando adequadamente. Vamos ensaiar essas funções, saber se elas estão coordenadas, sequenciadas, se os médicos podem contar com elas.
Ensaios de segurança. Nesse processo da funcionalidade dos equipamentos, há segurança envolvida? Você pode confiar no equipamento, mas há segurança do ponto de vista de esses parâmetros serem estáveis? Há segurança do ponto de vista de você não tomar um microchoque, de esse equipamento de alguma forma prejudicar o operador, o médico e até o paciente? Então a segurança aí é de suma importância, né? Ensaio de segurança, ensaio de função, de funcionalidade. Equipamento médico hospitalar. Esses equipamentos são analisados pelo Laboratório de Avaliação Técnica. São vários, aqui estão apenas alguns exemplos. Aparelho de fitoterapia, aliás, de fototerapia, ou seja, trabalha com a luz, bisturi elétrico, cardioversor, desfibrilador, eletrocardiógrafo, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, monitor multiparâmetros ou multiparamétrico, bomba de infusão ou bomba infusora, ventilador pulmonar, monitor de pressão não invasiva, enfim, existem outros equipamentos que inclusive veremos na próxima disciplina, que se intitula Equipamentos Hospitalares. Esses entrarão, outros também. Faremos análises, defeitos mais comuns, manutenções. Então, esses equipamentos aí listados, todos são analisados pelo laboratório. Quando fazer uma avaliação em equipamento médico hospitalar? Bom, existem os tópicos que são levantados para se desencadear uma avaliação. Acidente envolvendo esses equipamentos. Então, se os acidentes estão envolvendo os equipamentos, tá certo? É preciso que se faça uma avaliação por que ocorreu esse acidente, se ele não poderia ter sido evitado. Quando o equipamento apresenta desempenho inadequado, então houve uma inadequação num parâmetro, por que aconteceu isso? Vamos avaliar. Aquisição de um equipamento médico-hospitalar, ora, se o equipamento foi adquirido, então é preciso avaliar se ele está funcionando corretamente, se ele está oferecendo a segurança devida. Acompanhamento contínuo do equipamento, ou dos equipamentos que funcionam, sim, para manter a funcionalidade. Depois de manutenções corretivas, depois de feita uma manutenção corretiva, tem que se avaliar se tudo ficou correto, se todas as funções estão íntegras. Ensaio de equipamento ocorre quando o equipamento está novo, é feito um ensaio. Pós-manutenção corretiva, ensaios periódicos e quando ocorre acidente ou dúvidas quanto ao funcionamento. São motivos aí para ensaiarmos, verificarmos se tudo está correto com os equipamentos. Ensaio de equipamento, nos casos em que durante o ensaio é detectado que a utilização do equipamento apresenta risco ao paciente ou operador, o pessoal do LAT comunica imediatamente ao centro local de engenharia clínica, ao centro ou então ao local da engenharia clínica, e o equipamento é retirado de uso, certo? Ou seja, deu algo errado, deu. Então o equipamento é retirado de uso. Não podemos... Aqui é citado a Selec, a Selec Real, aliás, Selec, por que Selec? Porque é a CELP de lá, é a Companhia de Eletricidade de lá, Selec. Então, por que eles são comunicados também? Porque eles têm contato. Porque aqui, vamos voltar um pouquinho, aqui ele fala acidentes envolvendo a energia eletromagnética.
energia eletromagnética. Então, se houve acidente envolvendo a energia eletromagnética, interferência eletromagnética, isso pode ter a ver com a concessionária que fornece a energia elétrica. Então, houve energia eletromagnética atuando no equipamento, por algum motivo isso veio de fora, então é preciso verificar com essa companhia, a Companhia de Eletricidade. Eles lá, em Santa Catarina, SELEC, nós aqui, CELP. Problemas enfrentados, disponibilização dos equipamentos, isso para os ensaios. Os equipamentos ou os estabelecimentos dificilmente possuem equipamentos de reserva para enquanto um estiver sendo avaliado, o outro está sendo utilizado pelo médico. A maior dificuldade é realizar ensaios nos equipamentos utilizados na UTI, isso porque são sempre utilizados 24 horas por dia. Falta de recurso dos estabelecimentos assistenciais de saúde, falta de cultura metrológica na área de saúde, aquela questão da manutenção preditiva, preventiva, né? Muitos locais, inclusive clínicas, optam em fazer só a corretiva, que é um grande perigo. Isso não pode ocorrer com equipamentos de UTI. Então, seguindo. Responsabilidade médica. O médico tem que ter cuidado com a imprudência, com a negligência, com a imperícia. Mas quando ocorre isso? Quando o médico falha na imprudência, na negligência, quando ele é imperito, ele não conseguiu fazer com perícia uma cirurgia, até que ponto a metrologia ajudou o médico? Houve problema no equipamento? Então, é preciso também levantarmos a responsabilidade técnica. A metrologia tem que ajudar o médico no desempenho, na segurança e na confiabilidade. A manutenção tem que ser bem feita. Funções da metrologia na gestão de tecnologia médico-hospitalar: controle de qualidade dos equipamentos, aumento da segurança para os pacientes e operadores, redução do risco de erro médico, conformidade com as normas que regem, fiscalização dos serviços de manutenção prestados por empresas terceirizadas. E aí tem que se ter muito cuidado, porque as empresas ditas terceirizadas nem sempre seguem as normas completamente. Às vezes é muito corre-corre e eles deixam um pouco a desejar. Tem que se ter muito cuidado ao contratar essas empresas. Dúvidas? Podem se comunicar, relatar essas dúvidas. Agradecimento. Aqui o e-mail do nosso colega para qualquer contato. Agradecemos por esse trabalho, bastante elucidativo. E vamos para o nosso próximo arquivo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp ou ao vivo nos nossos encontros semanais, de segunda, quarta e sexta. Esse exercício 4, está justamente focado no que nós acabamos de ver, nos 2 arquivos estudados. Observem, é solicitado que você faça uma relação de 3 profissionais de nível superior e 3 profissionais de nível técnico. Apareceram lá no primeiro arquivo 28 profissionais. E entre esses 28 apareceu nível técnico, nível superior. Então, escolher 3 de nível superior, 3 de nível técnico, que você considere extremamente importantes para a manutenção eletromédica. Como você está considerando extremamente importante,
Aí é preciso você dizer por quê, explicar por que você acha que é extremamente importante para, né, a manutenção eletromédica. Então esse é o nosso exercício 4, que será postado no grupo justamente com o vídeo, para que vocês possam fazer as revisões devidas e responder corretamente a esse trabalho, essa atividade proposta. Ok? Estamos por aqui encerrando as nossas atividades e daremos continuidade na próxima oportunidade. Boa noite para todos. Os espero no nosso próximo encontro.